A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 31, nos versículos de 1 a 9. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Aqui temos alguns destaques. Em primeiro lugar, Egito. Egito é uma nação vizinha de Israel. Sabemos a história do Egito, de que muitas vezes foi refúgio para Israel, mas também foi lugar de morte, de escravidão, de pecado, de idolatria, de desvio. Sabemos que por 400 anos o povo de Israel foi escravo no Egito. E gostaram tanto do Egito que não se davam por tristes, por desgraçados, por infelizes, por amaldiçoados, por estarem presos, escravizados. Por quê? Porque se conformaram com aquela nação, com os ídolos, com os costumes, enfim, eles se adaptaram. Tanto que quando foram libertos, né, quando Moisés libertou o povo, tirou o povo do Egito, Deus com mão forte, através de Moisés fez isso, o povo, na primeira dificuldade, começou a murmurar e sentia saudade dos melões, dos pepinos, das frutas, dos temperos, da carne. Então essa história já está muito bem explicada e registrada na palavra de Deus. Mas o que a gente tem que pensar? Que Egito também é sinônimo de pecado. Quando a gente fala assim, ó, foram para o Egito, foram viajar pelo Egito, foram passear no Egito, se desviaram para o Egito. É uma forma de dizer que a pessoa, ou a família, ou aquele povo foi capturado, escravizado pelo pecado. Então aqui, ai dos que descem ao Egito. Sim, literalmente aos que vão buscar abrigo, refúgio, asilo no Egito, e ai daqueles que vão para o pecado, que vão buscar conforto, alívio, fuga, anestesia no pecado. Porque o pecado, ele não é um demônio de chifres, com tridentes, com uma cara feia. Não, o pecado é prazer, o pecado é liberdade, o pecado é algo que seduz a humanidade, que seduz o ser humano. E ao fim, né, do pecado, quando tu tá entregue ao pecado, quando tu já é escravo do pecado, ele mostra a verdadeira face. E aí, sim, ele gera a morte. Tu é seduzido. E é uma figura que muitas vezes atribuem à mulher, né, que tem uma aparência, que tem uma beleza, que tem uma doçura, que faz tudo o que tu quer e aí depois te mata, né? Estudamos muito bem em Provérbios sobre esta figura, que o pecado se assemelha, é dessa forma. É como algo que tu tem uma aparência, que tu olha e tu não vê que aquilo ali tem um veneno, tu não vê que aquilo ali tem um aguilhão, tem um ferrão, que aquilo ali vai te fazer mal. Tu vê só a embalagem, a roupagem, tu só vê o que tá por fora. Aí quando tu te entrega e tu vai lá pra dentro, pro cerne, pro âmago, pra realidade, tu vai descobrir que é morte. Tu vai descobrir que tu tá perdido. Tu vai descobrir
que tu tá escravo. E aí, tu precisa de um Salvador. Tu precisa de Jesus. Tu precisa do sangue de Jesus para te perdoar o pecado, te livrar, te libertar da morte. Então, tudo isso é o Egito. Assim como a Babilônia, que nós já falamos aqui nesse estudo de Isaías, dos livros proféticos, de que Babilônia também é uma nação, mas também é um sistema, é uma cultura, um sistema cultural do pecado, é um sistema estruturado, oficializado, declarado do pecado. Então, a Bíblia tem muito disso, a Bíblia tem muitas simbologias. Então, Egito é uma nação? Sim, mas também é sinônimo de pecado. Babilônia é uma nação, um império, na verdade, um império babilônico? Sim, mas também simboliza toda uma cultura do mal, todo um sistema caído, pecaminoso, idólatra, pagão. E como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia se explica. Por isso precisamos estudar a Bíblia. Apocalipse fala. Enfim, isso tudo só para eu falar, ai dos que descem ao Egito. Por quê? Porque quem desce ao Egito vai ficar escravo, vai ficar preso, vai pecar. Então desce, já é outra simbologia. As coisas de Deus são do alto. Eleva os meus olhos para o alto, eu olho para o céu, de onde me virá o socorro? É do alto. Deus está acima de nós, ele tem uma visão superior. Agora, quem é que desce? Quem é que cai? Quem é que afunda? Quem foi precipitado do céu para a terra? Do alto céu para as profundezas? Satanás, Lúcifer, né? Então, nós também já vimos nesses capítulos e vídeos sobre os livros proféticos, sobre as profecias de Isaías, de quem foi precipitado. Então, descem ao Egito é a mesma figura. É o mesmo entendimento, tu tá te afundando, tu tá caindo, tu tá regredindo, tu tá indo pro chão. De novo, tu precisa de alguém que te levante, de alguém que te salve, de alguém que te erga. E quem é esse alguém? O Senhor Jesus. Então, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. O que são os cavalos? O que simboliza o cavalo? Força. Quem acredita que fazendo o que é errado, pecando, é mais forte que os outros. Tem muita gente que diz assim, que acha que nós somos fracos. Mas sim, nós somos fracos. Diante de Deus, nós nos humilhamos. Porque quando a gente é fraco diante de Deus, nós somos fortes. Porque Ele nos fortalece. Porque Deus é o Espírito de fortaleza. Aí assim, ó, confiar em carros. Nós sabemos bem a importância que tem um carro. É segurança? É. É deslocamento? É. É liberdade? É. É status? Claro que é. Se tu tem um bom carro, é conforto para tua família, não é só tu que anda. Enfim, são dezenas de qualidades e de benefícios de ter um carro. Mas o que simboliza isso? Tu confiar em carro significa de que tudo que tu precisa tá ali. Tem pessoas que chegam num estágio da vida que elas moram no seu próprio carro. É a casa móvel. Então aqui também é uma outra simbologia de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, de conforto, de segurança. Então, o que a palavra está nos dizendo? Que as pessoas que pecam, ou as pessoas que confiam na força do seu braço, nas suas riquezas, estão no mesmo nível. Então, pecar, descer ao Egito, confiar nos cavalos, confiar nos carros. E agora fala em cavaleiros, que são muito fortes. Quer dizer, tu acredita que a tua proteção, sei lá, vem das câmeras? Vem de um carro blindado? Vem de guarda-costas? Vem de quê? De vigilância armada? Não sei. Vem da polícia? Então, quem confia nas coisas materiais, nas coisas naturais, é porque não confia no Deus verdadeiro, no Deus vivo, naquilo que é espiritual. Porque a palavra de Deus diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Quer dizer, se Deus não construir, se não for Deus o teu alicerce, vai ruir, vai vir vento, vai vir tempestade,
vai vir chuva e ela vai desabar. Em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, se Deus não proteger, se Deus não enviar seus anjos, se Deus não nos livrar, estamos perdidos. Então, bem explicado, bem entendido, eles não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. É simples, se tu busca o pecado, tu tá buscando a tua vontade, tu tá buscando o teu eu, o teu desejo, o teu prazer, a tua decisão, as tuas escolhas, teu livre-arbítrio, a liberdade que tu tem de fazer o bem ou o mal. E aí, dentre o Egito, cavalos, cavaleiros, carros, tudo isso significa que tu não busca Deus, de que tu não acredita, tu não crê, tu não confia no Santo de Israel, no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus. 2. Todavia, este é sábio e faz vir o mal e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Aqui tem uma questão muito séria, porque Deus se levanta contra aqueles que fazem o mal, e é chocante, contra aqueles que ajudam. Olha bem, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque às vezes tem pessoas que querem ajudar quem está em pecado, mas não querem se comprometer em falar a verdade para aquela pessoa ser liberta. Dá para entender o que eu falei? Tem pessoas que não querem resolver o problema, não querem atingir a causa do problema, elas só querem lidar com as consequências. Então elas acreditam que fazendo determinadas ações elas estarão ajudando. Mas olha o que a palavra diz, que ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Quer dizer, quem está na volta e não ajuda e não fala a verdade, quer que aquela situação continue. Porque o mal, o pecado, isso é um câncer, é uma doença, é uma desgraça, é morte. E a única solução para o pecado é o sangue do Senhor Jesus, é o perdão de pecados. Tu tem que confessar teus pecados, tu tem que reconhecer teus pecados, tu tem que te arrepender. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, aí Deus vai perdoar. Aí Deus vai curar. Aí Deus vai sarar. Agora, esses, como eu tenho falado, né, esses band-aids em casos terminais, em doenças terminais, não servem para nada. E tem pessoas que não aceitam o tratamento de Deus na vida dos outros e querem ser mais protagonistas do que o próprio Deus. Acham que estão fazendo bem, estão fazendo caridade, estão abençoando, estão protegendo, estão sendo bondosas, às vezes mais bondosas do que o próprio Deus. Temos dito muito aqui nesses estudos de profecias, porque eu falei para vocês no primeiro dia, é muito difícil. Os textos proféticos, eles exigem muito. Por quê? Primeiro porque a palavra é dura, é uma mensagem que te confronta, que chacoalha, por isso é uma profecia. Mas também porque ela exige uma posição de quem a ouve. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir para não ter que tomar uma decisão. Então, o que a gente está vendo aqui? Que Deus, na tua Bíblia está escrito Deus, o que está escrito? O Santo de Israel nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores. Ele quem? Deus, o Senhor, o Santo de Israel. 3. Pois os egípcios são homens e não deuses. Os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador, ó o que eu falei, como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Aqui está bem claro,
O povo de Deus, né? No caso Judá, quem está acompanhando sabe que essas profecias de Isaías são para Judá. Buscaram ajuda do Egito, desceram para o Egito, quer dizer, pecaram, se desviaram, tinham que dobrar seus joelhos, se derramar na presença de Deus, se humilhar na presença de Deus, pedindo, suplicando misericórdia, perdão. E foram fazer o quê? Pedir ajuda, socorro para o Egito. E o que Deus está dizendo? Os egípcios são homens. São homens. E Deus vai punir ambos, o Egito e Judá. Quer dizer, o que pediu ajuda e o que diz que ia auxiliar, que ia ajudar. Então, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado. Sabe o que acontece? Isso é muito sério. Tu pode pecar, entre aspas, fazendo bem. Por quê? Porque se tu não tem direção de Deus para fazer aquilo, se tu faz antes do tempo, se tu faz precipitado, tu também peca. Estudamos que o homem que é sábio, a mulher que é sábia, a pessoa que é sábia, que é de Deus, ela sabe o tempo de agir e o modo de agir. Então, muitas vezes, não é o que tu faz especificamente. Claro, tem coisas que são pecados notórios, ninguém tem dúvida. Eu tô falando de quando tem aquela aparência de bondade, aquela aparência de piedade, e que tu vai meio que pela multidão, pelo fluxo, e não pela direção de Deus. Então, é óbvio que tem que pedir ajuda pro Egito, é claro. Mas Deus mandou? Deus te permitiu? Deus deu licença para ti? Olha o exemplo que nós temos na Bíblia de Davi. E eu não me canso de falar, e vou repetir quantas vezes for necessário. O que ele fazia? Ele consultava o Senhor. Ele perguntava, eu posso ir? Eu fico? Eu vou? Tu vai me dar vitória? Não sei o quê. Era óbvio, pelo ponto de vista humano e natural, e pela experiência dele como guerreiro, como rei, ele poderia tomar decisões. O homem pode fazer planos, mas ele se humilhava. Ele se agradava de perguntar para Deus. Ele era um filho obediente. Então o que ele fazia? Ele perguntava: Senhor, eu vou ou eu fico? Vou contra eles? Tem uma estratégia? Ele perguntava. Então, isso é uma lição para nós. Coisas óbvias, coisas que parecem óbvias, também devem ser consultadas, perguntadas ao Senhor. Nós devemos ter a humildade de a cada passo perguntar para Deus: estamos te agradando? Estamos fazendo a tua vontade? Se a tua presença não for conosco, já tem vídeo no canal, não nos tire desse lugar. Homens e mulheres de Deus que fazem isso são abençoados. Então aqui está bem claro. Tanto o auxiliador como o ajudado vão ser derrubados por Deus, serão consumidos, sofrerão a punição. Deus vai punir ambos, tá? Acho que está bem claro. 4. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o Monte Sião e sobre o seu outeiro. O que está dizendo aqui? É uma figura para a gente entender que o leão, e até no caso a descendência, né, os filhotes do leão, são superiores, são mais fortes. E tem também um trocadilho com Judá, porque eu já expliquei para vocês, o símbolo de Judá é o leão. Por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão é forte, muito forte. É um animal que não volta atrás, ele luta até a morte. E a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, vai voltar como um leão. A primeira vez ele veio como cordeiro, mas quando ele vai voltar como leão. Então, de novo, a Bíblia vai se explicando. Então, o que está dizendo aqui? Que Deus é superior como um leão. Todo mundo entende que um leão é um animal poderoso.
Só que Deus é superior ao leão, porque Deus é que criou o leão, Deus que fez o leão. Então o leão é mais forte, mais poderoso. Ele é invencível, vamos dizer assim. Isso significa o quê? Deus está dizendo que isso é um símbolo, uma comparação, é um exemplo de que Deus é mais forte que tudo e que todos. E não volta atrás. Isso é um consolo para aqueles que creem que têm a salvação. Mas isso é terrível para aqueles que se perdem. Porque o Senhor dos Exércitos vai descer e vai pelejar. E vai fazer justiça. 5. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Protegê-la. Eu tô com uma outra tradução, você já percebeu? Eu vou mudar. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele vai protegê-la, salvá-la, poupá-la e livrá-la. O que significa? Que Deus vai proteger, amparar, poupar, salvar, livrar o seu povo, aqueles que são seus. Sabe assim, um resgate? Como que aconteceu? Abraão intercedeu por Ló. E Deus mandou anjo para salvar Ló e sua família. Sabemos que a história não terminou como deveria. Também já tem vídeo no canal. Mas o que acontece? A fidelidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus não esquece dos seus. O bom pastor, ele deixa as 99 em lugar seguro e vai procurar aquela uma que se perdeu, que se desviou, que caiu no buraco, que tá cheio de lama, que se machucou. Não sei o que aquela ovelha fez, mas ele vai lá e salva a ovelha. E pega a ovelha no colo. E alimenta e dá água e faz tudo pela ovelha. Então a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer tudo isso, mas que ele vai proteger, amparar, poupar, salvar, livrar Jerusalém. Que Jerusalém significa o quê? A capital de Judá, mas é uma simbologia da cidade de Davi, que também temos estudado. Eu falo isso porque a gente está numa sequência. Se tu está assistindo esse vídeo específico, eu te convido a olhar os anteriores, a ler a Bíblia, para tu entender tudo que está sendo falado. Porque quando a gente está estudando um livro, muitas coisas já são explicadas no início. E às vezes, por mais que eu tente fazer referências, pode ser que alguma coisa não fique muito clara. Então, não entendeu? Claro, acima de tudo, leia a Bíblia. Mas, dá uma olhada nos vídeos. Até nas referências, nos resumos, na descrição do vídeo também já ajuda a entender. 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastaste. Errar, todo mundo erra. A questão é errar erros diferentes. Não errar os mesmos erros. Significa o quê? Que nós nos arrependemos, que nós confessamos, que nós abandonamos o pecado, que nós não vivemos na prática do pecado. Nós não nos acostumamos com as algemas, com as correntes, com a escravidão do pecado. Nós não nos sentimos confortáveis pecando. Significa conversão e arrependimento, confissão e perdão de pecados. 7. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecares. Então, o que a gente vê aqui? Aquele problema de sempre, a idolatria. Aí, muitas vezes, as pessoas acham que, como está escrito que é um ídolo de prata e um ídolo de ouro, se trata apenas de objetos. Também temos estudado com bastante veemência de que idolatria pode ser o meu próprio eu, minhas próprias vontades e desejos, pode ser o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, a segurança, pode ser uma outra pessoa maravilhosa, meu marido, minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, um líder espiritual, não importa. Qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer questão que se coloque em primeiro lugar na tua vida e no teu coração é idolatria. Isso tem que ficar claro.
Mas especificamente neste versículo, pelo contexto histórico da época, está sendo falado de imagens de escultura, está falando de ídolos, de estátuas, de objetos, no caso de prata e de ouro. Quer dizer o quê? Tem que jogar fora os ídolos. Tu tem que romper com esse culto, com essa adoração, com essa idolatria a falsos deuses, a divindades, a potestades, a principados, a demônios, a espíritos malignos, a anjos caídos. Tudo isso a Bíblia condena. Deus detesta, Deus abomina, Deus odeia. E eu faço sempre questão de falar esses verbos porque são verbos pesados. Odiar alguma coisa é muito pesado, detestar alguma coisa é bem sério. Abominar é tipo, tu tem ânsia, tu tem nojo, tu tem asco, tu tem aversão. Então é isso que Deus quer explicar para nós, o quanto ele odeia, detesta e abomina a idolatria. E quem faz isso tá numa situação perigosíssima, porque vimos o que Deus fez com Saul quando pecou, e vimos como Deus tratou Davi quando pecou, que são questões diferentes do ponto de vista de Deus. Tu pecar contra a santidade ou tu pecar contra a autoridade de Deus. Quer dizer, tu coloca um falso Deus, um falso ídolo no lugar do Deus vivo, do Deus verdadeiro. Então, o que tu tem que fazer? Se tu é idólatra, ou se tu pratica idolatria, ou se tu tem um ídolo de estimação, um falso Deus de estimação, tu tem que parar. E a Bíblia está dizendo, tu tem que jogar fora. Jogar fora, lançar fora. Lançar é longe de ti, para longe, queimar, quebrar, acabar com isso. Cansar de pecar e se converter verdadeiramente de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento ao Senhor. 8. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Aqui está deixando bem claro, quem vai esmagar, consumir, devorar, destruir a Síria, não serão homens, soldados, será o próprio Deus. Deus punirá a Assíria. 9. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Sabemos que quando as coisas apertam, tem um ditado, né? Quando o barco tá afundando, o primeiro que pula são os ratos, não é assim que diz? Quem abandona o navio. Então, desertores, traidores, pessoas que, por medo, por pavor, por desespero, vão abandonar. O que vai acontecer aqui? A gente pensa que o medo, ele nos cega, ele nos paralisa, ele é um demônio. Só que aqui o que está dizendo bem claro? Que esse medo está vindo da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus é justo, mas ele também é santo. E a santidade, a justiça de Deus exigem isso. E é triste? É triste. A gente chora, chora. A gente lamenta, lamenta. Mas o que o Senhor Jesus falou em Mateus 24? Nos alertando, nos confortando, nos avisando. É necessário que assim aconteça. É uma profecia para ajudar? Sim. É uma profecia para a Síria? Sim. Mas é uma profecia para mim, para ti e é para os nossos dias. É para o nosso povo. 2024. Tudo que está acontecendo, o Senhor Jesus diz, é necessário que seja assim. É necessário que aconteça dessa forma. O que a gente aprendeu hoje com esse capítulo 31 de Isaías? Ai dos que se estribam em cavalos, que confiam em carros e em cavaleiros, e não buscam o Senhor. O Senhor dos exércitos amparará, protegerá, salvará, poupará e livrará o seu povo. A ordem de Deus é: convertei-vos, se convertam, se arrependam, pois
Os filhos de Israel estão pecando, estão desviados, estão perdidos, estão cegos. Lancem fora os ídolos, voltem para aquele de quem vocês se afastaram, voltem para o verdadeiro Deus.